Bom, vamos lá. Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista a gente vai resolver alguns problemas sobre aparelhos de medição elétrica. Questão 1. Um galvanômetro possui resistência interna de 297 ohms, certo? Então, a resistência do galvanômetro ela vale 297 ohms e a corrente de fundo de escala de 10 miliamperes. Então, a corrente de fundo de escala é a corrente que é lida pelo galvanômetro. Então, vou dizer que a I índice G vale 10 miliamperes. 1 miliampere é a milésima parte do ampere. Então, para transformar isso em amperes, eu devo dividir por 1000 ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Daí eu fico com 10 que multiplica 10 elevado a menos 3, certo? Então, essa corrente medida no galvanômetro pode ser escrita como multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e somo os expoentes. 1 menos 3 menos 2. Então, a corrente medida no galvanômetro mede 10 elevado a menos 2 amperes. Aí ele continua. Associa-se em paralelo ao galvanômetro uma resistência de 3 ohms, a resistência de shunt, ou resistência de desvio. Então, eu vou chamar de RS, essa resistência, e ela vale 3 ohms. Aí ele continua. Determine o valor máximo de corrente elétrica que esse aparelho pode suportar. Então, muito bem. Essa corrente que eu quero medir pode ser calculada usando a seguinte expressão. I igual a 1 mais a resistência do galvanômetro dividido pela resistência de shunt ou do desvio, ou seja, dividido por R índice S, multiplicado pela corrente medida no galvanômetro. Bom, então substituindo eu tenho I igual a 1 mais 297 sobre 3 que multiplica 10 elevado a menos 2. Daí a minha corrente vai ser igual a 1 mais 297 dividido por 3. Vou fazer um rascunho. 29 dividido para 3, 9. 9 vezes 3, 27. Para 29 são 2. Baixo 7. 27 dividido para 3, 9. 9 vezes 3, 27. Para 27 o resto 0. Então eu fico com 1 mais 99 que multiplica 10 elevado a menos 2. Prosseguindo. 1 mais 99, 100, que multiplica 10 elevado a menos 2, certo? Bom, 100 eu posso escrever como sendo 10 elevado ao quadrado, que multiplica 10 elevado a menos 2.
Ou seja, a corrente vai ser igual a multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e somo os expoentes. 2 menos 2, 0. 10 elevado a 0, 1. Então, a corrente elétrica que a gente procura vale 1 ampere. Certo? Próxima questão. Vamos lá. Questão 2. Na associação esquematizada, determine as indicações dos amperímetros ideais A índice 1 e A índice 2. Ou seja, ele quer saber as indicações do amperímetro 1 e do amperímetro 2, que aqui estão representados na figura. Certo? Bom, primeiro, vamos anotar as informações que ele nos dá. Ele nos diz que a DDP entre os pontos A e B vale 80 volts. Então, DDP entre os pontos A e B, ela vale 80 volts. Bom, agora eu vou indicar os resistores. Eu vou dizer que o resistor 1, ele vale 10 ohms. O resistor 2, ele vale 5 ohms. O resistor 3, ele vale 6 ohms. O resistor 4, ele vale 10 ohms. Resistor 5 vale 20 ohms. O resistor 6 vale 8 ohms. E por fim, o resistor 7 vale 20 ohms. Muito bem. Bom, para a gente determinar as indicações dos amperímetros 1 e 2, eu tenho que saber a corrente elétrica que passa pelo amperímetro 1 e a intensidade da corrente elétrica que passa pelo amperímetro 2. Veja só. Pelo amperímetro 1, a minha corrente elétrica I, ela passa completa por ele. Certo? Por outro lado, ao chegar nesse nó, a minha corrente elétrica se divide em 3. Eu vou dizer que para cá vem uma corrente I1 em diagonal. Vai passar uma corrente I2, tá? Que vai ser a corrente que vai atravessar o amperímetro 2. E aqui, perpendicular, eu tenho a minha corrente I3, certo? Bom, daí eu concluo o seguinte, veja só. Que a corrente I, ela é igual à soma de I índice 1 mais I índice 2 mais I índice 3, certo? Muito bem. Bom, agora vamos começar a resolver essa questão fazendo as associações de resistores. Bom, primeiro, veja o seguinte, ó. Esse resistor de 10 ohms, ele está associado em série com esse outro de 20 ohms. Bom,
Então, olha só, para fazer essa associação em série, eu vou dizer o seguinte, olha só. Eu vou dizer que meu resistor 8, tá? Ele vai ser o resultado daquela associação. Isso vai ser a soma do resistor 4 com o resistor 7, certo? Bom, por que a soma? Porque quando eu tenho resistores em série, para calcular a resistência equivalente, eu somo as suas resistências. Então, o resistor 8 vai ser igual a 10 mais 20, e 10 mais 20 a gente sabe que dá 30. Então, a resistência equivalente vale 30 ohms, certo? Bom, feito isso, eu retorno ao desenho, certo? E eu faço o seguinte: agora que eu calculei a associação de resistores desses dois resistores, eu posso refazer esse desenho da seguinte forma. Eu vou apagar a parte que não me interessa, certo? Que eu já trabalhei com ela. Bom, agora, após a associação, esses dois resistores passa a ser um único resistor que vale 30 ohms, certo? E o meu circuito vai ficar um negócio mais ou menos desse tipo, certo? Muito bem. Agora note o seguinte. Esse resistor de 30 ohms, ele está em paralelo com esse outro cara aqui, ó, de 20 ohms. Então eu tenho que calcular essa resistência equivalente desses dois resistores que estão em paralelo. Muito bem. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Bom, como eu tenho dois resistores em paralelo, eu vou calcular a resistência da seguinte forma. Eu vou dizer que o resistor 9, tá, que vai ser a resistência equivalente daqueles dois resistores, vai ser igual a o resistor 8, tá, que é o de 30 ohms, vezes o resistor 5, que é o de 20 ohms, dividido pelo resistor 8 mais o resistor 5, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte: o resistor 9 vai ser igual a 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Ou seja, o resistor 9 é igual a 30 vezes 20, 3 vezes 2, 6, eu acrescento os dois zeros, e com 600, dividido por 30 com 20, 50. Bom, note o seguinte, eu posso cortar um zero no numerador, com um zero no denominador, certo? Daí eu fico com 60, tá? Dividido para 5. Bom, 60 dividido para 5, a gente armar a continha, ó. 6 dividido para 5 dá 1, 1 vezes 5 é 5, para 6 falta 1, baixo 0, ó. 10 dividido para 5 é 2, 2 vezes 5, 10. Para 10 não falta nada. Então, essa divisão dá 12, tá certo? Esse resistor vale 12 ohms, certo? Muito bem, então vamos voltar para o desenho.
e reorganizá-lo. Bom, após calcular a resistência equivalente, certo? Eu vou apagar a parte do circuito que não me interessa mais, tá? E refazer o desenho, certo? Olha só. Vou apagar isso aqui, que a gente já usou. Muito bem. Aí após a associação, eu passo a ter um único resistor, cuja a resistência vale 12 ohms, tá certo? E além disso, veja só, agora as correntes elétricas que outrora estavam separadas, elas passam a circular em um único fio, certo? Então eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter que por esse fio, tá? Vai passar a corrente elétrica 1 mais a corrente elétrica 2, certo? Ou seja, a DDP entre esses dois nós vai ser dada por resistência de 12 ohms vezes a soma das correntes I1 mais I2. Então, vou anotar essa informação, que ela pode ser útil para a gente depois, certo? Então, vou anotar aqui que vou chamar de U2. Essa DDP vai ser igual a 12 vezes I1 mais I2, certo? Muito bem, depois de anotar isso, eu volto lá para o meu desenho para observar a minha associação, tá? Os meus resistores. Bom, olha só, agora eu tenho o seguinte, ó, veja bem, os resistores de 12 ohms e de 8 ohms, agora eles se encontram em série, em um único fio, tá certo? Então vou calcular essa resistência equivalente, tá certo? Então veja só. Bom, para calcular essa resistência equivalente, como eles estão em série, certo? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que um resistor que eu vou chamar de resistor 10, vai ser a resistência equivalente, e eu vou calcular como sendo a soma do resistor 9 mais o resistor 6, certo? Onde o resistor 9 vale 12 ohms, certo? E o resistor 6, 8 ohms. Bom, aí eu fico com o seguinte, ó, o resistor 10 vai ser igual a 12 mais 8, ou seja, o resistor 10 ele é igual a 12 com 8, 20. Ou seja, o meu resistor vale 20 ohms, certo? Então, volto lá para o desenho e vou reestruturá-lo da seguinte forma. Bom, agora olha só. Veja bem. Eu vou apagar as partes do desenho que não nos interessam mais, tá certo? Bom, no caso, essa associação
que eu acabo de fazer, ela junta os dois resistores, por assim dizer, certo? Então eu vou ficar com algo mais ou menos desse tipo. Certo? E esse resistor, ele passa a valer 20 ohms. Certo? Bom, com isso a gente conclui algumas coisas, tá certo? Primeiro, note o seguinte. Agora, a DDP entre esses pontos que eu destaco, certo? Ela pode ser dada da seguinte forma. Eu vou chamar de U3, tá? Para diferenciar das outras DDP que a gente já tem. Ela vai ser dada por a resistência de 20 ohms vezes a soma das correntes I1 mais I2, certo? Por outro lado, essa DDP-U, ela também pode ser dada da seguinte forma, ó. U3, ela também pode ser dada como sendo o produto entre o resistor de 5 ohms vezes, certo? A corrente I3. Ok? Bom, se isso acontece, eu chego à seguinte conclusão. Que 5 e 3 deve ser igual, certo? A 20 que multiplica I índice 1 mais I índice 2. Daí, esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, eu vou ficar com I3 sendo igual a 20 que multiplica I1 mais I2. Tudo isso dividido por 5. I3 vai ser igual a 20 dividido para 5, 4, que multiplica I1 mais I2. Aplicando a distributiva, eu vou ter que I3 vai ser igual a 4 vezes I1, 4 I1, mais 4 vezes I2, 4 I2. Certo? Bem, então, ó, vou organizar para guardar essa informação. Bom, muito bem, né? Então agora vamos voltar para o nosso desenho. Olha só. Note o seguinte, ó. Agora, os resistores de 20 ohms e de 5 ohms, eles estão em paralelo. Então agora eu vou fazer essa associação, tá certo? Bom, essa associação eu farei da seguinte forma. Isso vai ser igual ao resistor, que eu vou chamar de resistor 11, certo? Isso vai ser igual ao resistor 10 vezes o resistor de 5 ohms. Ele é o resistor 2. Então eu vou ter o seguinte, olha. R11 vai ser igual a RD10 vezes R2 dividido por R10 mais R2. Ou seja, esse meu resistor vai ser igual a 20, certo? Vezes 5
dividido por 20 mais 5, certo? Ou seja, esse resistor vai ser igual a 20 vezes 5, 2 vezes 5, 10, acrescento um zero, então fica com 100, sobre 20 mais 5, 25, e 100 dividido para 25, isso é igual a 4, tá? Então esse meu resistor vale 4 ohms, ok? Então eu volto lá para o desenho para modificar. Muito bem. Então olha só. Acabo de fazer a associação, então vou apagar as partes que não mais me interessam. Essa parte não vai interessar mais pra gente. Então eu vou apagar. Isso aqui também. Aí olha só, eu fico com um único resistor, certo? Cuja resistência equivalente a gente determinou como sendo de 4 ohms, tá certo? Bom, aí veja, a minha corrente elétrica I, ela passa a circular inteira pelo fio que contém o meu resistor de 4 ohms. Então, não preciso mais disso aqui, tá certo? Ou seja, bom, então eu concluo que a DDP, certo? Entre esses dois nós, esses dois pontos que está circulado, tá? Uma DDP que eu vou chamar de U4, ela vai ser dada pelo produto do resistor de 4 ohms vezes a corrente elétrica I, certo? Muito bem, vamos guardar essa informação. Note o seguinte, que os resistores de 10 ohms, 4 ohms e 6 ohms, eles estão todos em série, certo? Então, para eu calcular a resistência equivalente, eu só preciso somar esses 3 resistores, certo? Então, eu vou fazer a soma do resistor 1, que vale 10 ohms, com o resistor 3, que vale 6 ohms, mais o meu resistor 11, que vale 4 ohms, certo? Ou seja, eu vou dizer que o resistor 12 vai ser igual ao resistor 11 mais o resistor 1 mais o resistor 3. Certo? Ou seja, esse resistor 12 vai ser igual a 4 mais 10 mais 6. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual a 4 mais 10, 14. 14 com 6, 20. Ou seja, a minha resistência equivalente vale 20 ohms. Certo? Então, voltando para o desenho. Bem, eu tenho simplesmente o seguinte, olha só. Vou apagar as partes que não me interessam mais.
certo? Então vou ficar simplesmente com os pontos A e B, e entre eles um único resistor, tá? Eu vou apagar, tá? E usar esse espaço para terminar a questão. Muito bem, então eu fico simplesmente com os pontos A e B, certo? E entre eles eu tenho uma resistência equivalente de 20 ohms, certo? Lembrando que a DDP entre esses dois pontos é de 80 volts. Bom, com isso eu concluo o seguinte, que a DDP entre os pontos A e B, certo? Vai ser igual ao meu resistor de 20 ohms multiplicado pela minha corrente elétrica I, que é a corrente elétrica que circula entre os pontos A e B. Certo? Então eu vou ter o seguinte, que a DDP de 80 volts tem que ser igual a 20 vezes a corrente elétrica I, ou posso dizer que 20I é igual a 80, tá? 20 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, I é igual a 80 dividido por 20, certo? Cortando um zero no numerador e um zero no denominador, eu chego à conclusão que a corrente I é igual a 8 dividido por 2, e 8 dividido para 2, 4. Então, a indicação do meu primeiro amperímetro é de 4 amperes, certo? Ou seja, a minha primeira resposta é I igual a 4 amperes, certo? Muito bem. Bom, agora que eu descobri que a minha corrente elétrica I vale 4, eu sei o seguinte, eu sei que I1 mais I2 mais I3, tá? Isso tudo é igual à corrente elétrica I, tá? Foi uma das primeiras coisas que a gente estabeleceu. Isso tudo tem que ser igual a 4, ou seja, I1 mais I2 mais I3, isso é igual a 4. Beleza? Bom, outra coisa que a gente concluiu também foi que I3, certo? I3 é a soma de 4 vezes a corrente 1 mais 4 vezes a corrente 2. Ou seja, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que I1 mais I2 mais 4I1 mais 4I2, tudo isso tem que ser igual a 4, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, que I1
mais 4i1, 5i índice 1, mais 1i2 mais 4i2, 5i2, tudo isso igual a 4. Posso colocar o 5 em evidência, né? Eu fico com 5 que multiplica i1 mais i2, tudo isso igual a 4, certo? Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, i1 mais i2, isso tem que ser igual a 4 dividido por 5, certo? Muito bem. Agora veja o seguinte, olha só. A segunda DDP que a gente encontrou, que a gente chamou de 2, ela é dada pelo produto do resistor de 12 ohms, tá? Vezes a corrente 1 mais a corrente 2. Então eu posso reescrever aquela DDP 2 da seguinte forma, para determiná-la. Olha só. O 2 é igual a 12 que multiplica i1 mais i2. Só que eu sei o seguinte, eu sei que a DDP 2 vai ser igual a 12 que multiplica, ó, i1, corrente 1 mais corrente 2, vale 4 sobre 5. Então, fico com 12 vezes 4 sobre 5. Daí eu tenho o seguinte, o 2 é igual a 12 vezes 4, 48, sobre 5. Beleza? Bom, agora o 2. Onde foi que a gente determinou o 2? Vou voltar para o meu desenho, tá? O original. Repare o seguinte, quando a gente determinou o 2, a gente achou como sendo a DDP entre esses nós, entre os pontos que eu acabo de circular, tá certo? Só que entre esses dois pontos eu tenho um resistor de 20 ohms, certo? E por aqui, se dirigindo a um perímetro 2, circula corrente 2, certo? Então eu sei o seguinte, eu sei que a DDP2 vai ser igual a o meu resistor de 20 ohms vezes a corrente I2. Só que eu acabo de determinar quanto vale a minha DDP, o índice 2, certo? Ela vale 48 sobre 5. Então eu vou substituir esse resultado e determinar finalmente o valor de I2. Muito bem, então eu tenho o seguinte, se o 2 é igual a 48 sobre 5 e ao mesmo tempo o 2 é igual a 20 que multiplica a corrente 2, eu vou ter o seguinte, que 20 vezes a corrente 2 tem que ser igual a 48 sobre 5, certo? Bom, 20 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, I2 vai ser igual a 48 sobre 5 dividido para 20. Ou seja, I2 é igual a divisão de frações. Eu vou repetir a primeira, ou seja, eu repito 48 sobre 5 e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda fração, embora não apareça o denominador, é 20 sobre 1. O inverso de 20 sobre 1, 1 sobre 20, certo? Ou seja, I2 é igual a 48 vezes 1, 48, dividido por 5 vezes 20, 100. E 2 vai ser igual a
48 dividido para 100, 0,48. Então, acabei de descobrir que a corrente que passa pelo amperímetro 2 vale 0,48 amperes. Certo? E com isso a gente finaliza a questão. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: um galvanômetro possui resistência interna de 20 ohms, então a resistência do galvanômetro, eu vou chamar de R índice G, é de 20 ohms. E corrente de fundo de escala de 2 miliamperes. Então a corrente do galvanômetro, tá, vai ser de 2 miliamperes. Como o miliampere é a milésima parte do ampere, para transformar isso em amperes, eu vou estar dividindo por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Tá? Então a corrente é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Aí ele pergunta, qual é o valor da resistência que tem que ser associada em série com o galvanômetro para que o conjunto se transforme no voltímetro que afira até 100 volts, certo? Então, ele tem que medir uma DDP de até 100 volts, certo? Então, eu tenho que determinar o valor da resistência, certo? Do multiplicador, eu tenho que determinar R índice M. Para isso, eu vou usar a seguinte expressão, olha só. U sendo igual a 1 mais resistência do multiplicador R índice M dividido pela resistência do galvanômetro R índice G, certo? Vezes a DDP do galvanômetro, certo? Muito bem. Só que ele não deu pra gente a DDP do galvanômetro, mas a gente sabe o seguinte, que eu posso calcular uma DDP, certo? Da seguinte forma. Eu sei que a DDP do galvanômetro pode ser calculada como sendo a resistência desse galvanômetro vezes a corrente elétrica que passa por esse galvanômetro. Ou seja, a DDP vai ser igual a resistência do galvanômetro, 20 ohms, vezes a corrente elétrica do galvanômetro, que atravessa o galvanômetro, 2, que multiplica 10 elevado a menos 3, certo? Então, essa DDP desse galvanômetro vai ser igual a 2 vezes 20, 40, que multiplica 10 elevado a menos 3. Colocando isso em notação científica, vou andar com a vírgula da direita para a esquerda, uma casa. Então, a DDP vai ser igual a 4, que multiplica 10 elevado a menos 3, como eu andei da direita para a esquerda, mais 1, certo? Ou seja, a DDP do galvanômetro vai ser igual a 4, que multiplica 10 elevado a menos 3 mais 1, menos 2, certo? E 100 volts. Bom, então a DDP vale 100. Isso tem que ser igual a 1 mais a resistência do multiplicador não conheço, então vou repetir R índice M. Isso dividido pela resistência do galvanômetro, que vale 20,
vezes a DDP do galvanômetro, que a gente determinou como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Bom, então eu posso escrever, tá, o seguinte, ó, que 1 mais a resistência do multiplicador sobre 20, tá, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2, isso é igual a 100. Só mudei de lado. Ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. Aí eu fico com 1 mais a resistência do multiplicador sobre 20, sendo igual a 100 dividido por 4, que multiplica 10 elevado a menos 2. Bom, daí eu tenho o seguinte, olha só. 100 dividido para 4, 25, ou seja, eu fico com 1 mais a resistência do multiplicador sobre 20, isso sendo igual a 25 sobre 10 elevado a menos 2, certo? Muito bem. Aí olha só, 10 elevado a menos 2 que está no denominador, ele vai para o numerador positivo, ou seja, fica 1 mais a resistência do multiplicador sobre 20, sendo igual a 25, que multiplica 10 elevado a 2, certo? Ou seja, isso é a mesma coisa de 1 mais a resistência do multiplicador dividido por 20, sendo igual a 25 vezes 10 ao quadrado, 100. Ou seja, 1 mais a resistência do multiplicador sobre 20, isso é igual a 25 vezes 100, certo? 2.500. Ou seja, esse 1 que está positivo passa para o segundo membro negativo, ou seja, a resistência do multiplicador sobre 20 é igual a 2.500 menos 1, ou seja, essa resistência sobre 20 vai ser igual a 2.500 menos 1, 2.499, certo? Como não tem denominador, vou completar com 1 e resolver multiplicando meios por extremos. A resistência vezes 1 dela própria, então, Rm igual a 20 vezes 2.499, vou armar a continha aqui, ó, 2.499 vezes 20, 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 9 0, 0 vezes 4 0, 0 vezes 2 0, 2 vezes 9 18, vai 1, 2 vezes 9 18 com 1 19, vem 1, 2 vezes 4 8, 8 com 1 9, e 2 vezes 2 4, certo? Somando eu fico com 0, 8 mais 0 é 8, 0 com 9 é 9, 0 com 9 é 9, e baixo 4, então eu fico com 49.980. Então essa resistência tem que ser igual a 49.980 ohms.
certo? Muito bem, questão 4. Dada a associação da figura, determine a indicação do voltímetro ideal V, sabendo que a DDP entre os pontos A e B vale 120, certo? Percorrendo o circuito a partir do nó A, eu tenho duas correntes elétricas, tá? Uma que eu vou chamar de I índice 0, que ela desce perpendicular, e outra que eu tenho indo em direção ao resistor de 10 ohms, que eu vou chamar simplesmente de I. Tudo bem? Bom, a princípio eu não vou precisar dessa corrente que desce perpendicular, I0, então eu vou simplesmente apagá-la, tá certo? Só que quando eu chego nesse nó, acontece uma divisão da corrente elétrica, certo? Uma parte vem para cá, em direção ao resistor de 40 ohms, que eu vou chamar essa corrente de I1, e outra parte dessa corrente elétrica vem em direção ao resistor de 10 ohms, que eu vou chamar de I2, certo? Muito bem, olha só, feito isso, eu quero descobrir a indicação do voltímetro, certo? Ou seja, eu quero descobrir a DDP que passa pelo voltímetro, a DDP que circula entre esses dois pontos que eu vou destacar, certo? Muito bem. Então vamos começar a resolver. Bom, primeiro, vou anotar alguns dados, ó. Eu sei que a DDP entre os terminais A e B, ela vale 120 volts. Vou dizer que o resistor 1 vale 20 ohms. O resistor 2 vale 10 ohms. Um resistor 3 vale 10 ohms. O resistor 4 vale 30 ohms. O resistor 5 vale 20 ohms. E por fim, o resistor 6, sendo o resistor de 40 ohms. Legal? Muito bem. Olhando para esse circuito, tá? Eu vou fazer algumas associações de resistores, mas primeiro eu vou redesenhar essa parte, fazendo esse nó coincidir com esse, tá certo? Porque eu não tenho resistência aqui nesse fio, tá? Então eu posso fazer isso. Então, vamos lá. Muito bem. Certo. Vou redesenhar esse circuito, certo? Da seguinte forma. Suponha que ele seja algo mais ou menos desse tipo, certo? Aí veja, esse resistor de 10 ohms, ele se encontra em paralelo com esse resistor de 40 ohms. Então eu vou fazer a associação desses dois resistores, certo? Então eu vou ter o seguinte, eu vou chamar de R7 essa associação, e ela vai ser igual a o resistor 3 vezes o resistor 6 dividido por R3 mais R6, certo? Ou seja, o resistor 7 vai ser igual a R3 10, que multiplica R6 40, dividido por
o R3, 10, mais o R6, que vale 40. Ou seja, a minha resistência equivalente vai ter o seguinte valor: 10 vezes 40, 400, sobre 10 mais 40, 50. Bom, posso cortar um zero no numerador, um zero no denominador. Então fico simplesmente com o resistor 7 sendo igual a 40 dividido para 5, 8. Ou seja, meu novo resistor vale 8 ohms. Ok? Bom, agora retomando ao meu desenho, certo? Eu vou reestruturar a minha figura da seguinte forma. Bom, vou apagar as partes que não são mais necessárias, que a gente já utilizou na associação anterior, certo? Então vou ficar com algo mais ou menos desse tipo, certo? E o meu novo resistor, ele vale 8 ohms, certo? Tudo bem? Bom, prosseguindo. Agora note o seguinte: esse resistor de 30 ohms ele está em paralelo com esse de 20 ohms. Então devo fazer essa associação de resistores, ok? Bom, daí eu vou ter o seguinte, olha só. Eu vou ter aqui um resistor que eu vou chamar de resistor 8, que vai ser a resistência equivalente do resistor de 30 ohms, quando associado com o de 20 ohms. Ele vai ser dado por o produto do resistor 4 vezes o resistor 5 dividido pela soma do resistor 4 mais o resistor 5, ok? Bom, então eu tenho que a resistência equivalente vai ser dada por R8 sendo igual a 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Ou seja, o meu resistor 8 vai ser igual a 30 vezes 20, 3 vezes 2, 6, acrescento 2 zeros, tá? Fica 600, dividido por 30 mais 20, 50. Posso cortar um zero no numerador e um zero no denominador, ou seja, a minha resistência equivalente vai ser igual a 60 dividido por 5, certo? Bom, fazendo um rascunho, ó, 60 dividido para 5, 6 dividido para 5 é 1, 1 vezes 5, 5 para 6 falta 1, baixo 0, 10 dividido para 5, 2, 2 vezes 5 é 10, para 10 não falta nada, ok? Então, eu chego à conclusão que o resistor 8 ele vai ser igual a 12 ohms, certo? Bom, voltando para a figura, para reestruturá-la, depois da gente fazer essa associação, eu fico com o seguinte, olha.
Novamente, vou apagar as partes que não são mais necessárias, certo? Então vou apagar isso aqui que a gente já utilizou. E eu passo a ter um único resistor, cuja resistência equivalente é de 12 ohms, certo? Bom, agora note o seguinte: a DDP entre os nós que eu circulo de vermelho, ela vai ser dada pelo seguinte: ela vai ser dada pelo produto do resistor de 8 ohms multiplicado pela corrente elétrica que eu chamei de I índice 1. Ou seja, eu vou escrever aqui, ó. Então essa DDP U2 vai ser igual ao resistor 7, certo? Que vale 8 ohms vezes a corrente I1. Ok? Muito bem, vamos guardar essa informação, tá certo? Bom, note o seguinte: o resistor de 10 ohms, o resistor de 8 ohms e o resistor de 12 ohms estão associados em série. Se isso acontece, para calcular essa resistência equivalente, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos dizer que essa resistência equivalente, que eu vou chamar de R9, vai ser igual à soma do resistor 2 de 10 ohms mais o resistor 7 de 8 ohms mais o resistor 8 de 12 ohms. Ok? Bom, então a minha resistência equivalente é igual a 10 mais 8 mais 12, certo? Ou seja, a minha resistência equivalente é igual a 10 mais 8, 18, 18 com 12, 30. Então essa minha resistência equivalente vale 30 ohms, certo? Bom, retomando ao desenho, eu vou reestruturá-lo da seguinte forma. Bom, aí a gente vai apagar a parte do desenho que a gente já utilizou, certo? Daí vamos ficar com o seguinte, olha só. Bom, completando aqui esse desenho, vamos ficar com um único resistor, cuja resistência, tá, vale 30 ohms, certo? A DDP entre os pontos A e B é igual a DDP entre os nós que estão circulados de vermelho, certo? E por esse resistor circula a corrente que a gente chamou de I índice 1, certo? Ou seja, podemos escrever o seguinte, que a DDP entre os pontos A e B é igual a o resistor 9, que é o de 30 ohms, que multiplica a corrente I índice 1, certo? Então, eu tenho o seguinte, eu vou ter que 120 deve ser igual a 30 vezes I índice 1. Então agora vamos resolver essa pequena equação.
e determinar o valor da corrente I índice 1. Muito bem, se 120 é igual a 30 vezes I índice 1, 30 vezes I1 é igual a 120, certo? O 30 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, I índice 1 é igual a 120 dividido por 30. Podemos cortar um zero no numerador e um zero no denominador, certo? Ou seja, I1 é igual a 12 dividido por 3. Ou seja, a corrente I1 vale 12 dividido para 3, 4 amperes. Certo? Tudo bem? Bom, de posse dessa informação, a gente pode determinar o seguinte, olha só. Eu quero a DDP marcada pelo voltímetro V, certo? Só que a gente disse que essa DDP ela também é dada por o resistor 7, ou seja, o resistor de 8 ohms multiplicado pela corrente elétrica I1, que vale 4 amperes, certo? Então, vamos substituir e finalizar a questão. Bom, a DDP U2 tem que ser igual a o resistor 7 vezes a corrente I1. Essa DDP que eu chamei de U2 tem que ser igual a 8 que multiplica 4. Então, a DDP marcada pelo voltímetro vale 8 vezes 4, 32, certo? Ou seja, a DDP que eu procuro, a indicação do voltímetro é de 32 volts, certo? Tudo bem? A próxima questão diz o seguinte. No trecho do circuito dado, sabe-se que o galvanômetro não é atravessado por corrente elétrica. Determine o valor de R. Bom, se o galvanômetro não é atravessado por corrente elétrica, certo? A gente tem que a ponte, tá? A ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Então, quando isso acontece, eu vou ter o seguinte, olha só. Bom, eu vou ter que R1 sobre R2 vai ter que ser igual a R4 sobre R3. R, que é o valor que eu quero descobrir, sobre 24, isso tem que ser igual a 50 sobre 48. Ok? Bom, essa continha aqui é bem simples, tá? Note o seguinte. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que R vai ser igual a 24 vezes 50. E vou repetir isso, tá? Não vou realizar esse produto. 24 vezes 50. Isso dividido por 48. Bom, agora note o seguinte. 48 é múltiplo de 24. É 24 vezes 2. Então eu vou simplificar numerador e denominador por 24, certo? Daí eu fico simplesmente com R sendo igual a 24 dividido para 24, 1, que multiplica 50, dividido por 48 dividido para 24, 2.
ou seja, o resistor R vai ser igual a 1 vezes 50 é o próprio 50 sobre 2, certo? E 50 dividido para 2, 25. Ou seja, o resistor que eu quero determinar, ele vale 25 ohms, certo? Próxima questão. Questão 6. Na figura, vemos montada uma ponte de fio. Determine o valor da resistência X, sabendo-se que o equilíbrio da ponte é estabelecido quando o cursor C está a 25 centímetros à direita do ponto A. Então, a distância de A até C é de 25 centímetros. O comprimento de A para B é 100 centímetros. Então, a parte que resta de C para B é 100 menos 25, 75 centímetros, certo? Bom, para resolver isso eu posso usar a expressão R1, que é igual a R2, que multiplica o comprimento 4 dividido pelo comprimento 3, certo? Bom, então quem seria cada uma dessas coisas, tá? R1 vai ser minha resistência desconhecida, é o meu X. R2 é a minha resistência que é conhecida, certo? Ou seja, ela é 4,8 kΩ. Certo? Bom, meu comprimento L4, certo? Vai ser a distância do cursor até o ponto A, ou seja, 25 centímetros. E L3 é a distância do cursor até o ponto B, 75 centímetros. Certo? Bom, então vamos resolver esse problema. Bom, como na questão ele não especifica qual é a unidade de medida que ele quer que a gente use para resistência, eu não vou transformar, vou deixar em kΩ mesmo. Mas lembre que 1 kΩ corresponde a 1000 ohms, certo? Então, muito bem. Eu vou ter o seguinte, olha só. A resistência 1x vai ser igual a resistência 2, 4,8 kΩ, vezes o comprimento 4, 25 centímetros, dividido pelo comprimento 3 de 75 centímetros. Note o seguinte, eu posso simplificar numerador e denominador, certo? Simplificar por quanto? Note que 75 é múltiplo de 25, então posso simplificar por 25 numerador e denominador. Aí eu fico com x sendo igual a 4,8, que multiplica 25 dividido para 25, 1 sobre 75 dividido para 25, 3. Ou seja, x vai ser igual a 4,8 vezes 1, 4,8 dividido por 3, certo? Bom, 4,8 dividido para 3, 4,8 dividido para 3, certo? Vou multiplicar ambos os membros por 10, certo? Ou seja, eu elimino a vírgula e acrescento 0, ficando com 48 para dividir para 30. 48 dividido para 30, 1 vezes 30, 30, certo? Para 48, falta 18. Não consigo dividir, acrescento 0 e vírgula. 180, certo? Dividido para 30, 6. 6 vezes 30, 180. Para 180 não falta
nada. Então chegou à conclusão que o meu X vale 1,6 kΩ, certo? Ou, se você quiser transformar esse cara em ohms, tá? Lembre que 1 kΩ vale 1000 ohms, então X é igual a 1,6 vezes 1000, certo? Logo, X é igual a 1600 ohms, certo? Então a resposta pode ser 1,6 kΩ ou 1600 ohms, certo? Bom, com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, certo? Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.